Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente, hein? Hoje nós vamos fazer um negócio diferente. Hoje a gente vai falar de política. Então o tema do programa hoje vai ser política. Se meter mesmo na vida das... Não? É mentira! O Fala Faury de hoje vai falar sobre política. Não, mentira de novo, não vai falar sobre política, a gente não vai, a gente não fala. A gente vai falar sobre coisas bacanas, a gente vai falar sobre viajar. Um dos temas do Fala Faury é mundo, é o que acontece nos games do mundo. E voltou da vinhetinha. Quando eu era pequeno, eu fui pequeno um dia, tá? Então fica essa coisa entre a gente, só eu e você, tá? Um dia eu também fui criança. Um dia, meu pai me perguntou o que eu queria fazer quando crescer. Minha resposta foi bem emblemática, assim. Eu respondi pra ele que eu queria fazer algo muito legal e que eu viajasse bastante. Enfim, eu comecei a trabalhar com jogos, vão fazer aí 20 anos. E nesse meio tempo eu já viajei muito. E isso é uma coisa muito legal, porque você conhece lugares diferentes, você tem que viajar. Você tem que sair da sua bolha, você tem que sair do escritório. Se você trabalha no mercado de jogos, é fundamental que você saia do Brasil. Não só que você participe dos eventos do Brasil, claro, eu não tô aqui diminuindo nenhum evento brasileiro. De novo, já falei em outros programas, mas o Big Festival é um evento de qualidade mundial, a gente tem aqui no Brasil, mas a experiência fora do Brasil ela é muito importante. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre as minhas últimas viagens. Falar um pouco de mercados que não são o nosso e que muitas vezes você pode achar que eles até não existem, mas por incrível que pareça, eles existem e muitas vezes são tão grandes ou maiores que o nosso. Uma das viagens mais bacanas que eu fiz esse ano foi pro Oriente Médio. Então, eu fui convidado por uma feira no Oriente Médio, que eu fui pra lá pra entender o mercado, pra saber como funcionava. E foi uma experiência totalmente extraordinária. No meio do deserto, com calor de 47 graus. E eu fiquei extasiado com a quantidade de desenvolvedores. Eu fui pra uma feira que é uma filha da Game Connection. Então é um matchmaking. Explicação do Faury, hein? O que é matchmaking? Tipo de feira, um tipo de evento, onde você tem reuniões pré-agendadas através de uma ferramenta online. E essas reuniões você senta numa mesa e as pessoas ficam sentando e levantando em intervalos de meia hora. E é fundamental para quem tá tentando estabelecer uma reputação dentro do mercado de jogos. Mostrar sua cara, dar sua cara para bater no mercado é fundamental, especialmente fora do Brasil. Porque aqui no Brasil a gente se conhece, o mercado brasileiro ele não é tão grande. O segundo evento que eu queria falar hoje é a Gamescom em Colônia, na Alemanha. E ela acontece em Colônia, é uma cidade no norte da Alemanha, uma cidade muito bacana, muito histórica, tem muita história romana, então você ainda acaba viajando e visitando esses lugares e tem uma das maiores feiras do mundo. São 12 pavilhões, de 2 andares cada um, lotados de jogos. E a parte de negócios, lembra que eu tinha falado 2 episódios atrás que a BGS não era um evento bom para negócios? A Gamescom é um evento excelente para negócios. Tão excelente que das principais ações do projeto BGD, junto com a Apex, que é um projeto que ajuda as empresas de games no Brasil. Se você ainda não sabe como isso funciona, procura a Abra Games, porque é um projeto excepcional e realmente eles ajudam muito a gente. Então é isso, um salve pro pessoal do BGD e pra Apex Brasil. Coraçãozinho pra vocês. Coraçãozinho! A gente voltando, indo pra Gamescom, a gente tem um stand do Brasil, a gente tem essa ferramenta de rodadas de negócio e a gente consegue falar lá na Gamescom especialmente com os grandes empresas. Então você quer falar com a Nintendo, você quer falar com a Sony, você quer falar com a Microsoft, você quer falar com a Nvidia, você quer falar com... É o lugar para onde você tem que ir. Então, é tão ou mais importante que a GDC. A gente vai falar em algum momento de GDC, provavelmente mais perto da feira, que acontece no começo do ano em São Francisco, mas a Gamescom é um excelente momento. Se você perdeu a GDC, a Gamescom com certeza é um segundo momento que você pode ter o mesmo tipo de interação. É monstruosa. Já que a gente tá falando do mundo, vamos ter que falar de China, né, gente? Como se a gente estivesse num outro planeta. A diferença cultural, a diferença de língua, a distância, tudo isso faz a gente perceber o quão diverso e grande é o nosso planeta. Tenho tido a oportunidade de viajar com uma certa constância pra China. E a viagem da China é uma viagem extremamente difícil, é uma viagem muito longa. Se você for fazer essa viagem, pega uns 2 dias antes e uns 2 dias depois, porque você vai chegar quebrado, você vai chegar doente. Então você precisa
precisa de umas 48 horas pra pôr sua cabeça no lugar. Durante a China Joy, que é a maior feira de games do mundo, sem sombra de dúvida, mas é a feira de games mais difícil do planeta. Então ouve o que eu tô te dizendo. Se você vai pra China Joy, é porque você sabe muito bem o que você tá fazendo. A gente só conseguiu ir pra China Joy, de novo, por conta do suporte que o BGD e a Apex, o Brazilian Game Developers e a Apex, deu pra gente. Então a gente tinha consultores, a gente tinha todo um suporte, a gente foi treinado, a gente tinha intérpretes em chinês, a gente tinha toda uma infraestrutura pra conseguir fazer negócios na China. E mesmo assim não foi fácil, tá, gente? Mesmo assim é complicado, o mindset, a maneira como eles pensam é diferente. Então tudo isso tem que ser levado em conta, mas de toda forma é um aprendizado extraordinário, porque a gente sabe, a gente passa a entender que não necessariamente o que a gente pensa tá certo, não necessariamente a maneira que a gente pensa é a maneira que o nosso jogador pensa, a maneira que eles fazem negócio. Então tudo isso é um grande arcabouço de aprendizado que só viajando de verdade, eu posso ficar aqui contando pra você horas como funciona fazer negócios na China. A gente até pode fazer, se vocês quiserem, um programa especial sobre isso. Se a gente está pensando em um produto criativo, a gente tem que pensar esse produto criativo do ponto de vista universal. A gente tem que pensar, se a gente vai contar uma história do folclore brasileiro, como que eu faço para contar essa história de maneira que o mundo entenda? Eu vou te dar um grande exemplo de uma contação de história que o mundo entende. Christopher Casesmith, ele é um grande amigo meu, é um dos grandes autores fantásticos do Brasil, Ace of Logic, que é aí um primer do mercado brasileiro, uma das primeiras grandes empresas desenvolvedoras do Brasil. E hoje ele é um autor fantástico e ele tem A Bandeira da Arara e do Elefante, é uma série fantástica de RPG. E ele usa o folclore brasileiro, só que ele transpõe o folclore brasileiro para uma linguagem universal. E é por isso que ele faz sucesso aqui e fora. Então a gente tem que pegar exemplos como esse e estudar. Porque na hora que a gente estuda isso, a gente percebe, a gente pega exemplos, a gente aprende com os outros, então a gente nunca pode ser dono da verdade. Isso é muito importante também para você, desenvolvedor que tá querendo começar. Cara, você não é o dono da verdade, e eu te respeito demais, mas eu tô te falando a real, ninguém é, eu não sou. A gente tem que ser humilde nesse momento. Então se eu tô querendo mexer com o folclore brasileiro, você tem que ir atrás dos exemplos das coisas que funcionaram. E aí vai meu salve pro Christopher, porque na minha opinião ele faz um trabalho absolutamente brilhante. E eu, sem dúvida nenhuma, na China, eu tenho certeza que o produto dele funcionaria. Então fica aí a minha dica para se você quiser trabalhar com o mundo. Mas isso não impede de você pegar o seu produto e ir testar em mercados fora. Com a digitalização das lojas, hoje isso é muito possível. Mas cuidado, faz o soft launch, um pedaço de cada vez, um passo de cada vez e de preferência com o auxílio de alguém que tenha experiência para te levar por esse caminho, se você já não o conhecer. Então, olha, gente, super obrigado. De novo, fazer aquele momento blogueirinho. Ajuda o Tio Fauri. Assina o canal. Não sei se aqui, não sei se aqui. Se aqui, assine o canal do Tio Fauri pra gente continuar fazendo esses vídeos incríveis, pra gente continuar passando essas informações legais. Sucesso e até semana que vem. Tchau!